eu era a única ali no mercado que estava escolhendo pequeno e médio. E quando você olha quando você sai do livro, da teoria e vai para a realidade, calça o sapato do cliente, algumas coisas mudam. E aí o que muda quando você pensa no pequeno e médio? Pequeno e médio, ele não vai comprar 5, 6 softwares. Ele não vai comprar, ele vai ter o seu, não vai ter nenhum. Então, para o pequeno, não fazia sentido. Eu precisava entregar a jornada dele. E ele não sabia exatamente o que fazer em relação à gestão de pessoas. Então, eu tinha que entregar um software que ele simplesmente seguindo o fluxo, o resultado sairia lá na ponta. Outra coisa também que a gente foi muito penalizado, nenhum investidor queria investir em empresas que tivesse escolhido pequenas e médias. Né? Então, eu ouvia muito, olha, muito interessante seu produto, mas se você for para enterprise, para grandes empresas, a gente coloca dinheiro. Senão, não dá. E aí a gente agradecia. Você tem que jogar outro jogo e tal. E também você teve alguma negativa por ser casal? Ah, sim! Assim, as pessoas têm dificuldade de falar isso na sua frente, mas é uma questão. É uma questão. É uma questão. Mas, assim, muito legal, porque isso foi uma conversa que nós sempre tivemos com os nossos investidores atuais, né? Então, mas é um ponto que muita gente, depois conversando, muita gente falou, Mônica, realmente ser casado é uma questão. Porque, veja, vocês conseguiram mostrar profissionalismo mesmo no ambiente íntimo, né? Porque a intimidade às vezes atrapalha o negócio e eu mesmo já investi em empresas que brigaram para lá e eu perdi o investimento por isso, né? Então, tem essa questão. Não, existe um racional e eu compreendo isso. Talvez como investidora eu tivesse o mesmo cuidado. Mesmo cuidado. Mas o que eu e o Ale fizemos foi sempre ter uma conversa transparente com os acionistas e fazer acordos que protejam a empresa. Pois é. Então, desde o início... velho acordo de acionista que pouca gente presta atenção como é importante. E eu e o Ale, nós sempre agimos assim, eu sou empreendedora, mas eu sou acionista. E eu sempre tive o cuidado de ser uma boa acionista. Então, eu sempre procurei criar relações de governança, acordos que deixassem todos os acionistas tranquilos. Porque hoje são 2, mas amanhã pode ter 6, 5, pode ter vesting, pode ter várias coisas dentro da empresa. E tem um time, né? Assim, mesmo que eu não tenha acionista, eu tenho um capital muito importante ali, que é meu time. E o time tem que embarcar no seu sonho, no seu projeto. Ele só vai embarcar, e hoje em dia, talento, ele embarca quando ele acredita na cultura. Imagina você trabalhar numa empresa onde é um casal que lidera, e aí amanhã tem briga, esses tem caras confusão. pegam a mala, vão embora para Dubai e deixa tudo aqui. E você ter que colocar o seu time, expor o seu time a situações que não são profissionais. Então, a gente sempre teve muito cuidado de criar um ambiente gostoso para o time. Então, para o meu time, a gente ser casal nunca foi um problema. Quando foi que vocês mudaram para São Paulo? A gente não mudou. Não mudou? Você continua em BH? A gente continua até hoje, eu estou em BH. Tá. Né? Porque geralmente essas startups migram, né? Assim, eu venho quase toda semana para São Paulo, mas eu moro em BH e a base... Hoje continua lá? Continua. Hoje a gente tem 3 escritórios. A gente tem São Paulo, BH e Maringá, porque nós fizemos aquisição de empresas lá. De empresa lá em Maringá. Mas o escritório principal é BH. Você foi sem investimento, mas quanto tempo? Então, aí a gente entregou o primeiro ano, o segundo ano a gente... Não conseguiu. Não conseguiu, e aí falou, quer saber? Vamos ser investidor mesmo. O primeiro investidor chegou em 2019. Então, que foi quanto tempo depois? Foi 3 9 anos? Não, 3 anos do plano novo. Exatamente. 3 anos. Não, 4 anos do plano novo. A gente desenhou ele em 2015, o ano 1 a gente considera foi 2016, então foi no terceiro ano. Terceiro ano. E já foi investidor mais qualificado, Venture Capital, ou foi anjo? Aí já foi a DGF. Já foi a DGF. Já foi direto para o fundo qualificado. Para a Série A. Já foi para a Série A. Exatamente. Porque, pessoal, investimento tem várias séries. Tem investimento anjo, pré-seed, seed, série A, B, C, D, até e vai embora. Então, você já foi direto para a série A. Pularam aquelas etapas. E o que é legal? Na verdade, a gente conversou, o Ale conheceu o Patrick lá no início. Quando a gente falou, quando a gente tinha um PowerPoint, falou assim, eu vou fazer isso. Né? Óbvio que no início não fazia sentido, mas 3 anos depois, ele chamou o Ale para um café e falou assim, vamos tomar um café para atualizar? E aí a gente mostrou para ele que nós tínhamos executado exatamente o que nós falamos que íamos fazer. Então, ou seja, essa construção, esse relacionamento com o investidor, a questão da credibilidade é muito importante, né? Então, assim, se você tem um plano, você tem que ter a capacidade de executar, porque isso vai dar previsibilidade e confiança. Exato. Né? E aí deu certo. Em 2019, então, a gente chega com o primeiro investidor. Você teve um aporte que te ajudou o crescimento
a estruturar a companhia, ter uma empresa mais profissional, né? Na época nós tínhamos 1.500 clientes, mais ou menos, e foi muito importante, porque logo depois veio a pandemia, né? Foi um ano antes da pandemia. Ele segurou tudo, né? Com esse investimento. E aí o mais interessante foi que, na época, mesmo durante a pandemia, a gente entendeu que era hora de acelerar e não de recuar. E aí, foi uma decisão importante, nós tivemos todo o apoio dos nossos investidores. Então, assim, a pandemia foi um momento onde a gente cresceu muito, a gente conseguiu crescer os anos subsequentes à pandemia. E aí, em 2022, entra, então, o nosso segundo investidor, que aí vem um aporte de R$500 milhões, né, com a Warburg, que é aí um fundo americano. Americano, né? Então, eles viram... E a Warburg, ela tinha uma tese de RH? Aí, olha como são as coisas. O que fez a Warburg nos procurar era exatamente a tese que lá atrás os investidores falaram que estava errado. Ou seja, pequenas e médias empresas, quantidade, tudo diversificação. Num só lugar. Então, ou seja, eles acreditavam muito que o player da América que consolidaria o mercado da América Latina seria os pequenos e médios e teria a solução de tudo num só lugar. Olha, quando a gente olha assim, um aporte de R$500 milhões, eu fico me imaginando como ficou o cap table disso, quanto ficou com os fundadores, né? Porque é um aporte de uma série robusta. Você já estava com um crescimento gigante para receber essa série. Teu valuation já era um valuation muito substancial. Então, como é que foi essa? Se você não puder falar, não tem problema. O importante é que por que é bom a gente se diluir na hora certa, no momento certo, com os fundadores. O investidor certo. Como nós demoramos muito, né? Você protegeu as ações com os acionistas. Exatamente. Então, a gente continuou ali tocando. E, assim, mais do que ter um percentual relevante, a gente conseguiu encontrar os sócios que estavam coerentes, que acreditavam na nossa visão e que, sobretudo, deixou a gente trabalhar. Né? E o investidor ele não pode atrapalhar o empresário, ele tem que deixar o cara trabalhar. Ele tem que ser acionado quando precisa. Isso, então no dia seguinte ao investimento, a gente continuou executando nosso plano, fazendo o nosso trabalho, né? Isso deu muita liberdade para a gente continuar crescendo. De 22 até 26, 25, né? São 3 anos de investimento. E o que aconteceu? Qual foi a grande mudança que aconteceu nesse investimento? Porque uma coisa é você trabalhar sem dinheiro, outra coisa é trabalhar com dinheiro, outra coisa é trabalhar com muito dinheiro na conta. Com caixa livre, com muita capacidade de investimento, o que é que vocês resolveram fazer? Eu acho que... Dominar o mundo? O legal... o nosso mundo são as pequenas e médias empresas do Brasil. E esse é o nosso mundo, e é ali que a gente vai dominar e que a gente tem dominado. Mas o legal é que toda a nossa trajetória, ou seja, de ter que fazer muito com pouco, tudo, a gente tem cabeça de bootstrapping, mas com uma conta bancária de empresa investida. Exato. Isso foi muito bom. Porque se você pega o dinheiro sem ter essa maturidade de entender que cada real importa e que, na verdade, quando você recebe o investimento, não é um prêmio que alguém te deu, é uma responsabilidade, é um compromisso. Porque quem investiu, ele quer que o dinheiro dele seja remunerado de alguma forma. Ele quer lá na frente fazer uma outra rodada, ou enfim. Óbvio que quando você recebe um investimento, é uma validação, ainda mais de um fundo, né? AAA. Qualificado como esse. Exatamente. Então, assim, alguma coisa certa você está fazendo. Mas, no dia seguinte, eu preciso dar retorno. Então, os meus passos precisam ser consistentes, eu tenho que ser responsável com dinheiro, e eu não gosto de queimar dinheiro, eu gosto de multiplicar dinheiro. Então, é aquela cabeça de, para cada real que eu estou colocando na operação, disso, né? Quantos reais eu vou sair no outro lado? Então, a gente sempre teve essa preocupação muito grande, mas, basicamente, a nossa tese, o que muda com a entrada desse fundo, é que agora a gente tem capacidade de fazer M&As. Aí a gente entra numa nova fase, onde nós fizemos aquisições de empresas. Sim, você colocou dinheiro no caixa e começou o crescimento através de aquisições. E até num algum momento você falou que o seu marido cuida dessa parte. Ele que é o responsável pelas aquisições. A gente trabalha, óbvio, né? Como é uma questão muito sensível, a gente vai... Mas ele fica verificando, pescando oportunidades. O time, né? Ele está sempre muito atento. E o interessante é que nessa estratégia a gente conseguiu ampliar nosso portfólio. Então, por exemplo, nós não tínhamos ponto. A parte do software, que é departamento pessoal, nós não tínhamos. E nós demoraríamos muitos anos para ficar bons nisso. Foi melhor adquirir uma startup que fazia isso. Então, primeiro nós adquirimos uma empresa de ponto eletrônico.
E aí a gente começou a desenvolver toda uma suíte de departamento pessoal e adicionar funcionalidades. Depois nós fizemos a aquisição de folha de pagamento, que é extremamente importante e muito estratégico para o nosso negócio. Então agora, e por fim nós também fizemos uma aquisição de um outro software de RH que atende melhor as empresas médias e maiores. Certo. Então quando o nosso cliente crescia, ele sentia falta. Né? Então agora a gente conseguiu expandir um pouquinho o ICP.